Memórias 2, de Adolfo Bernardo Schneider. Este é o segundo volume de uma coleção de memórias escritas pelo autor, contando as suas impressões sobre Joinville, a sociedade joinvilense e a vida na ocasião dos anos 80, quando escreveu este livro. Na página 10, Adolfo Bernardo Schneider expõe a memória cujo título é A Saracura Asocial. Joinville foi quase durante 100 anos o núcleo central da colônia Dona Francisca. E colônia significava uma concentração de estabelecimentos de caráter rural. Assim, Joinville era centro administrativo de uma região de caráter rural que a cercava. Isto a gente podia notar ainda no começo do século, depois de Joinville ter festejado em 1901 o cinquentenário de sua fundação. Joinville daquele tempo não era somente um enorme pomar, mas também, assim por alto, um jardim zoológico. Quase todas as famílias possuíam e tratavam, com todo o carinho possível, algum animal ou algum pássaro daqui. Assim, o fotógrafo Fritz Hoffmann, que tinha seu ateliê na Rua do Príncipe, mantinha um tamanduá mirim. Conduzido por uma coleira e uma leve corrente, era levado cada dia várias vezes a passeio por um dos filhos para se saciar de formigas, pois formigueiros era o que menos faltavam ao longo das ruas de Joinville, grande parte ainda sem meio-fios e com isto sem calçadas. Eu mesmo gostava do bicho, totalmente inofensivo, e acompanhei várias vezes tais passeios. Mas havia mais animais por aí, gozando de uma certa tranquilidade. Assim, o latoeiro Gustavo Parucker, estabelecido na rua 15 de novembro, mantinha em cativeiro diversas pacas, que de vez em quando eu ia lá olhar. E também o senhor Otto Scheidemann, marceneiro, que morava numa lateral da rua Dr. João Colim, também mantinha uma criação de pacas, muito bem tratadas com aipim e abóboras, e tinha até água corrente do cercado, como eu verifiquei, pois muitas vezes eu estive lá, para observar os bichos, que até já estavam bastante mansos. Então, micos havia diversos. O senhor Fritz Hoffmann, no tempo em que morava na Avenida Getúlio Vargas, tinha um, e seu filho Guido, o motorista de praça, também mantinha um mico, no pátio junto à sua casa da Rua Dona Francisca. Tinha uma coleira na altura da barriga e estava preso por uma corrente e uma argola de ferro, que deslizava pelo tronco de uma árvore seca, quando o bicho subia o tronco, para se recolher à sua casinha lá em cima. Quando se passava por lá, e isto eu fazia todos os dias, o bicho se manifestava com seus guinchos, para chamar atenção, e passava a fazer as suas macaquices, e como era macho, às vezes até bastante imorais. Muita gente mantinha papagaios, nos quais ensinavam a falar alemão, dizendo "papagaio, brot". Outros mantinham um ou mais periquitos, que com uma asa parada ficavam inteiramente mansos, passando o dia empoleirados e passeando em alguma árvore seca que o dono havia afincado no pátio, perto da janela da cozinha, com a qual, pois, a árvore estava ligada por uma vara de bambu. E as gaiolas, contendo pássaros canoros ou não, gaturamos, bonito lindos, gaipavas, saíras verdes ou azuis ou de 7 cores, sabiás, curiós, canários da telha. Não tem conta. Um e o outro até mantinham um viveiro mais ou menos espaçoso, onde ele mantinha pássaros maiores, como jacutingas, araras, tucanos. O alemão é intensamente afeiçoado à natureza e aqui, na colônia Dona Francisca, o mesmo se sentia em casa. Eu morava na rua Henrique Meyer, partilhando a casa com o senhor Paulo Scherling. Do balcão que havia no primeiro andar, a gente gostava de uma visão global de toda a rua.
Assim eu podia observar o que se passava na esquina próxima da rua Henrique Meyer com a Rua dos Lírios, atual Rua 9 de Março, parte superior. Ali morava, numa casa pequenina, aparentemente de um só cômodo, além da cozinha, uma velha senhora, viúva, professora aposentada. E com aquela velha senhora vivia, solta no pequeno quintal, uma saracura, em liberdade completa. Talvez fosse o xodó da velha senhora. O terrenozinho estava cercado por uma cerca de tela de arame, já velha, cheia de buracos, por onde a saracura podia escapar, se o quisesse. Mas ela voltava sempre novamente, pois era ali que ela recebia sua comida e o rio Cachoeira era longe. Pois essa saracura tinha um costume bastante estranho. Até parece que era nacionalista militante. Quando terminavam as aulas na Deutsche Schule, escola alemã, na rua Princesa Isabel, o que acontecia um pouco antes do meio-dia, e alguns rapazes e meninas que moravam na rua Otto Buen passavam pela calçada, a saracura, já de espreita, corria atrás deles e lhes metia o longo bico nas pernas. Isso também acontecia depois que as vítimas resolveram atravessar a rua e andar na calçada de fronte. A saracura atravessava também a rua e perseguia os coitados no outro lado dela. Eu mesmo, embora trajando calças compridas, também fui picado uma vez. Dói pra chuchu. Aquela velha senhora já morreu. Não sei o que fizeram com aquela saracura tão asocial. Talvez a soltaram novamente no seu habitat natural, o manguezal, que cerca toda a nossa cidade, até hoje. De vez em quando, os vemos de perto, mas na maioria das vezes, está aqui, escondido, embaixo das nossas calçadas.